E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Hudson, embaixador do Senai Play, e estou aqui para trazer para vocês uma nova série sobre o instrumento transferidor de grau, ou também chamado de goniômetro. É um instrumento que realiza as medições em grau. Então, a metrologia mais uma vez aplicada na área da metalmecânica. Aqui temos um exemplo de uma dobradeira, onde ela realiza a dobra, em chapas, e com isso eu preciso de verificar realmente a precisão dessa dobra. Com isso utilizamos o instrumento que realiza a medição em grau. Então vem comigo que iremos aprender sobre a exatidão e, claro, a precisão do instrumento, suas características, aplicabilidades e principalmente a leitura, para que mais uma vez você tenha um processo com qualidade e, claro, confiabilidade, e isso através da metrologia. Então vem comigo. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Hudson, embaixador do Senai Play, e trouxe você aqui para a sala de aula depois de mostrar para você a aplicabilidade lá no chão de fábrica do instrumento transferidor de ângulos, ou também chamado de goniômetro. Então, estou aqui para apresentar para vocês os instrumentos, Esse instrumento, na verdade, a resolução dele é em grau. Esse instrumento aqui, a resolução dele é em 5 minutos. Então, nessa aula de hoje, você vai aprender sobre essas características, E principalmente a resolução do instrumento, antes da gente aprender a realizar a leitura com esses dois instrumentos aqui, que são diferentes dos nossos primeiros instrumentos, Paquímetro e micrômetro, que realizavam as medidas lineares. Agora são instrumentos que realizam as medidas em ângulo, inclinações. Interessante, Agora, vejamos, são instrumentos que devem ser armazenados de formas adequadas, Instrumentos devem ser limpos, evitar umidades para impactos, pegar os instrumentos que não sejam para os seus fins, que na verdade são as realizações das medições, sempre realizar a limpeza dos mesmos e, claro, a calibração do instrumento. Então, para que você tenha uma confiabilidade no seu processo metrológico, os instrumentos devem ser calibrados, possuir aquela etiquetinha lá de calibração, mostrando que o instrumento realmente foi preparado para realizar a medição. São instrumentos fabricados em aço inox, facilitando ainda mais esse cuidado e armazenamento. E nesse vídeo, detalhadamente, a gente vai aprender sobre a resolução desse instrumento aqui, ok? E aplicabilidade, Como mostrei para vocês lá na introdução, que é, por exemplo, para fazer uma medição de um ângulo perpendicular de 90 graus. Está aqui, interessante, Então, ou seja, para me ver se realmente essa peça está com ângulo de 90 graus. Então, aqui está a ampliação para que vocês possam conhecer esse instrumento. Aqui as suas partes, onde eu tenho aqui a minha escala principal. Interessante, tá? Aqui estamos vendo que a escala dele vai de 0 a 180 graus. E vocês vão perceber que nesse instrumento que está em minha mão aqui, que não está um pouco diferente do exemplo aqui, que ele vai do 0 da esquerda para a direita, ou também ele está indo da direita para a esquerda com 0. Porque esse instrumento pode fazer medição em ambas as partes. Eu posso colocar a peça de um lado do instrumento e posso colocar a peça do outro lado do instrumento aqui também, para que eu possa fazer a medição dessa peça. Então, por isso que ele tem essa particularidade, onde a minha escala vai de 0 a 180 ou de 180 ao 0, ok? Interessante desse instrumento, o segredinho aqui da medição é a seguinte: quando eu realizo a medição para saber esse ângulo dessa peça que está achurada aqui, a leitura eu vou fazer do lado de cá, ok? Então, os ângulos alternos internos. Então, esse ângulo alfa eu vou fazer a leitura desse lado aqui do transferidor, também chamado de goniômetro. Agora, esse ângulo desse lado de cá, eu vou realizar a leitura do lado oposto. Então, é como se fosse aqui, o beta e aqui o beta. Então, o segredinho desse instrumento é esse, é você ficar ligado para que você não possa ter uma não conformidade na hora da medição com esse instrumento. Aqui, o mesmo exemplo, mostrando a peça, a parte superior. Então, esse ângulo aqui eu vou fazer a medição desse lado aqui. Então, por isso que eu trouxe
particularidade aqui, para que você não possa comprometer as suas medições com esse instrumento. É um instrumento que a resolução dele é em grau, é bem simples a aplicabilidade dele, apoiou a peça de forma correta, né, de forma eficaz, certinho, a sua medição realmente tomando cuidado aí com o eixo paralaxe, né, sendo sempre direcionado àquela inspeção visual, não tendo uma inclinação muito grande. E o interessante, você pode posicionar a peça e aqui na sua articulação, né, você pode fazer o travamento dele, e aí você pode fazer a movimentação para que você possa realizar a leitura. Bacana, né? Agora vamos lá para que a gente possa realmente entender a resolução do instrumento, para que nos próximos vídeos a gente entenda a leitura dos mesmos, ok? É um instrumento onde a escala principal dele vai de 0 a 180 graus. Então, para mim saber a resolução, eu pego, né, uma parte do instrumento, está aqui, por exemplo, de 20 a 30 graus, eu tenho 10 graus. E aí o que eu faço? Conto o número de graduações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 graus dividido por 10 vai ser igual a 1 grau. Então, eu tenho nessa resolução desse instrumento que cada graduação aqui equivale a 1 grau. Então, se eu for fazer essa leitura aqui do lado, né, dos ângulos alternos internos, o ângulo referente ao lado de lá, e eu realizando a leitura desse lado, eu vou ter uma medição aqui de 29 graus. Caso o instrumento não tenha, né, a resolução partindo do 0 para o 180, como no exemplo aqui, é muito simples. Você vai pegar 180 graus, né, e subtrair para que a gente possa saber esse ângulo aqui, ó, do lado de cá, onde a medição está sendo feita desse lado de baixo aqui, né, ângulos alternos internos. 180 menos 29 graus, aí eu vou ter aqui 151 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é de 151 graus, e esse ângulo aqui eu tenho ele que é de 29 graus. Somando os dois, eu tenho um ângulo 180 graus, que é referente ao meu instrumento transferidor de ângulos, ou mesmo goniômetro. Muito objetivo, muito simples, né? Então, interessante, né, saber desse detalhe, né, dos ângulos alternos internos, para que você não possa errar no momento dessa leitura, e saber que esse instrumento aqui, a resolução dele é de 1 em 1 grau. Então, mais uma vez a metrologia aí, agora de uma forma inclinada para você, tá certo? Deixe aí nos comentários qualquer tipo de dúvida ou observação, ok? Ficaremos super agradecidos. Não esqueça de se inscrever no canal do Senai Play no YouTube, curte e, claro, compartilha essa informação, porque conhecimento nunca é demais. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo, a resolução em 5 minutos e 1 minuto, aqui também chamado de transferidor ou goniômetro, beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.